mais um Com a DYC aqui no canal, que é o comentário da lição dos jovens com a DYC, comentário da DYC Brasil para você. Inclusive, desde já, eu falo para você compartilhar esse vídeo, porque coisa boa deve ser compartilhada. Então, compartilhe com seus amigos e enquanto a gente for conversando, deixa aqui nos comentários o que você tem achado da lição, como está sendo para você, que a gente já está no final dessa lição tão especial e tão linda que fala sobre o livro de João. E, inclusive, também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @DYC Brasil, e se inscrever aqui no canal, porque sempre tem coisa boa saindo, tá? Então, confia em mim e vamos nessa. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês, com o Leandro, com a Gabi. E hoje a gente vai conversar sobre a lição número 10, que tem como título Discurso de Despedida. E a lição dessa semana está baseada em João 14 a 17. E a gente vai conversar bastante por aqui, então vou dar só um spoilerzinho, né? A gente fala aqui bastante sobre a questão da promessa do Consolador que viria, né? Que Cristo deixou aqui conosco, e como que a gente consegue, enfim, viver, como que é o Espírito Santo, enfim, tudo isso foi nessa lição. E como você que está na sua casa já sabe, vai ficar sabendo agora, a intenção aqui é que você fique com um gostinho de quero mais, para você falar assim, nossa, eu adorei o comentário do Conde YC, eu quero estudar agora para eu ver a lição e entender como é que é tudo isso. Então, a gente faz esse convite para você estudar na sua casa e incentivar os seus amigos a estudarem a lição também, tá bom? Enquanto isso, a gente vai conversando e a gente pede para que você coloque aqui nos comentários as respostas de vocês para as lições também, tá bom? Então, galera, vamos nessa. Sem mais delongas, sem spoiler, queria saber de vocês o seguinte: qual que é o papel do Espírito Santo e qual que é a relação dele com a lição dessa semana? Eu sei que talvez eu já tenha respondido um pouco a pergunta, mas a lição fala muito mais, então queria saber de vocês. Bom, o papel do Espírito Santo, ele é aquilo que o próprio Cristo já havia dito para os seus discípulos, especialmente nesses momentos finais que eles estavam tendo, momentos de despedida, como a própria lição traz, onde Jesus fala que ele teria que ir ao Pai, mas não nos deixaria órfãos. Fala que ele daria um outro consolador, um Espírito Santo que viria para estar com a humanidade enquanto Jesus subiria para realizar uma outra etapa do seu ministério. E o papel do Espírito Santo, como o próprio Cristo fala que no decorrer desses capítulos, ele vai chamar o Espírito Santo de Consolador, justamente, né, porque os discípulos já não teriam mais a Cristo ali, então o Espírito Santo viria, e também vai chamar ele de outros nomes, como Espírito da Verdade, que é aquele que vai nos guiar novamente a toda a verdade. O Espírito Santo é descrito aqui como aquele que daria testemunho a respeito de Jesus Cristo e aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, o Espírito Santo seria aquele que iria cuidar especialmente da transformação do caráter cristão, né? Nos ensinar a respeito de Cristo, do estilo de vida correto e guiar as nossas ações e também os nossos pensamentos e mover o nosso coração para as coisas do alto. Bom. É muito interessante que muitas vezes Jesus ele falava algumas coisas concernentes, né, ao plano da redenção, ao próprio Deus, e os discípulos eles não entendiam. Então, quando Jesus falou sobre alguém que seria enviado, eles ficaram assim, tentando entender o que Jesus estava dizendo, e ao mesmo tempo com o coração muito apertado de saber que aquelas eram as últimas palavras de Jesus, eram os últimos discursos de Jesus, como diz o tema da nossa lição, inclusive, né? Mas eu creio que, assim, mesmo sem entender direito o que Jesus estava falando, eles sabiam que Jesus não os deixaria órfãos, e Jesus mesmo disse isso. Então é muito interessante que quando a gente observa essa palavra para consolador no grego, ela tem um significado muito semelhante ao que Jesus mesmo é chamado, de consolador, advogado, é a mesma palavra usada ali em 1 João 2, verso 1. Então isso nos mostra que o Espírito Santo é um ser pessoal, né? Ele não é uma força, como alguns dizem, ele é representado, por exemplo, como sendo um vento, uma pomba, mas ele não é necessariamente isso, ele é um ser pessoal. Porque quando Jesus diz, eu vou deixar outro consolador, quando a gente realmente analisa aquilo ali, da forma como Jesus está dizendo, tem que ser alguém como Jesus, semelhante a Jesus, ou seja, o próprio Deus. Então, o Espírito Santo,
ele é um ser pessoal, ele se comunica com a gente vê isso até em Atos, que em diversos momentos fala que o Espírito Santo disse, é algo muito claro. Quando fala também do pecado de Ananias e Safira, fala que eles mentiram contra Deus, ou seja, e aí mais para baixo fala que foi contra o Espírito Santo. Então, o que Jesus queria que os discípulos tivessem a convicção é que eles não ficariam sós, que eles não iriam continuar essa missão pela força e poder deles. E no próprio capítulo 16, que faz parte, né, desse texto bíblico que a gente vai estudar durante a semana, né, é um dos capítulos, fala o que o Leandro até comentou, que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele guiaria os discípulos em toda a verdade. Mas não só isso, diz que ele também teria o propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a pergunta é, qual o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo tem esse papel muito sublime de nos convencer do nosso pecado. É ele que fala na nossa consciência quando nós erramos. E ele também nos convence da justiça, da própria justiça de Cristo. Porque ele nos faz olhar para além do nosso pecado. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos ir a Jesus. E sem Jesus, nós não podemos ir ao Pai. Então, olha como esse Deus triuno trabalha em harmonia, trabalha em conjunto. Porque mesmo que sejam 3 pessoas, é com esse mesmo objetivo de nos salvar. Então, esse é o papel do Espírito Santo, é continuar mantendo Jesus pertinho de nós, e não só perto de nós, mas ele tem esse papel maravilhoso de personificar a pessoa de Cristo em nós. E aí se dá a promessa, né, de Cristo em nós, a esperança da glória. Nossa, tanto é que a própria lição... Desculpa, sim, não pode falar. Tudo certo. Era só para complementar o que a Gabi falou, tanto que ela mencionou até o aspecto do grego, né? A palavra que se refere ao Espírito Santo aqui como outro consolador, a lição traz como sendo Paracletos, né? Que tem vários títulos que são atribuídos ao próprio Jesus, né? Além de consolador, também tem auxiliador, conselheiro, advogado, defensor, encorajador, ou seja, as qualidades que são atribuídas a Jesus também são atribuídas ao Espírito. Tanto é que fica bem mais fácil de entender por que Jesus ele sempre falava do Pai. Eu não vim fazer minha vontade, mas é daquele que me enviou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus não falava de si, mas falava do Pai. E o Espírito testifica a respeito de Cristo, e não de si mesmo. Por quê? Porque o caráter dos 3 é o mesmo. Falando de um, você aprende a respeito do outro também. Nossa, que incrível, gente. Eu achei sensacional. E um ponto que essa lição me chamou muita atenção, tanto quando a Gabi falou, é o interesse do céu de se relacionar conosco, o interesse pela nossa salvação também. Eu acho que isso é uma coisa tão linda, tão especial, né? Então, a lição desse trimestre inteira, lógico, a gente está aprendendo sobre a vida de Jesus, mas quando a gente vê o que realmente significa, né, o porquê de todas as coisas, a gente entende que é realmente, de acordo com a capa, né, o que o céu inteiro fez para que a gente hoje pudesse estar aqui, viver em liberdade, ter tudo isso que a gente tem. Bom, mas sem mais delongas, vamos para a segunda perguntinha, porque se bobear, eu vou ficar falando muito sobre essa parte que eu gosto. A questão é, o que significa e qual que é a importância da gente permanecer em Cristo continuamente? Esse também é outro tema abordado na lição, né, que fala sobre a importância de permanecermos em Cristo. Eu queria saber de vocês como que funciona essa questão. Bom, essa também é uma outra situação clássica de Jesus. A gente sabe que ele gostava muito de utilizar alegorias e situações do cotidiano, numa linguagem que os discípulos estavam familiarizados, né, para que pudessem ensinar verdades profundas. E a linguagem de um agricultor era algo muito comum para eles, porque muitos deles tinham essa ocupação. E ao fazer esse paralelo da videira, Jesus usa essa representação para si mesmo, ilustrando que seus seguidores eram como os ramos. E assim como um ramo permanece conectado à videira, recebendo dela o nutriente para dar fruto, os seguidores de Cristo precisam permanecer constantemente conectados nele para então receber o fruto do Espírito. E também o Pai vai entrar aqui como lavrador, aquele que cuida da planta e tudo mais, cuida da vinha, podando cuidadosamente o ramo e removendo aqueles que estavam mortos, significando que
para que nós possamos, de fato, dar frutos, nós precisamos do Espírito Santo e precisamos permanecer conectados a Cristo, mas também traz para um outro aspecto, né, da vida cristã, que é a questão da poda, onde você corta para crescer mais forte, as dificuldades da vida que acabam vindo, mas nós precisamos estar profundamente enraizados em Cristo nesse sentido, né? Jesus, ele nos convida, então, a permanecer nele, porque, assim, Jesus, ele lança o primeiro convite que Jesus sempre lança para qualquer pessoa é: vinde a mim. Mas depois de atender esse convite, ele tem um segundo que é permanecer em mim. Ele mesmo diz aqui em João, né, no capítulo 14, no capítulo 15, especialmente, que vai dizer: permanecer em mim e eu permanecerei em vós também, não é? E ele mostra como é que é esse permanecer na prática, que é o relacionamento profundo com Deus, né? Na nossa comunhão diária e de maneira prática também, aqui é representado no capítulo 15 pela guarda dos mandamentos. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Olha, é muito interessante que às vezes a gente pensa assim: nossa, a segunda pergunta fugiu um pouco do que a gente falou na primeira, mas claro que não. Tudo se conecta. Porque se eu estou falando que o Espírito Santo é quem me leva a Jesus, então sem o Espírito Santo trabalhando na minha vida, eu não consigo permanecer em Cristo. Porque o próprio Paulo fala que a nossa natureza está em inimizade com Deus. Então, tudo que tem a ver com, por exemplo, ler a Bíblia, orar, atuar na igreja, cumprir a missão, são coisas que a nossa carne odeia e por nós mesmos nós não conseguimos. Mas exatamente por isso nós precisamos do poder de Deus, de modo especial do Espírito Santo, que é quem transforma o nosso coração e ele nos torna participantes com Cristo em sua natureza divina. E aí já não reina mais esses desejos. Então agora os desejos são transformados. Eu sinto prazer em orar, em estudar a Bíblia, eu tenho mais sede, eu quero buscar mais, eu sinto muita alegria de estar na casa de Deus. Então tudo isso é obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos permanecer em Cristo. E a irmã White escreveu uma carta certa vez em 1895 que ela diz assim: somente Cristo pode nos ajudar e nos conceder a vitória. Cristo deve ser completamente tudo para nós e deve habitar no nosso coração. Olha só que interessante, sua vida deve circular em nós como o sangue circula pelas veias. Olha que profundo. Seu espírito, ou seja, o Espírito Santo, deve ser um poder vitalizante que nos faça influenciar outros a serem santos e tornarem-se semelhantes a Cristo. Nossa, Olha que só, incrível. ela diz que nós devemos ter Jesus tão em nós como o sangue corre nas nossas veias. Isso faz parte de quem nós somos, isso está totalmente conectado a nós. Não tem como, em cada parte de quem nós somos, precisa ver esse sangue, às vezes. O Leandro vai até entender mais que a gente aí, que ele está estudando sobre isso. Mas a gente vê o quanto, quando a gente começa a comparar Jesus com essas coisas necessárias para a vida, a gente entende o quanto nós precisamos dele para viver. Assim como o ramo precisa estar conectado à videira, não é só 1 hora por dia, não é só 2 horas, 3 horas, é a cada momento, porque quando ele se desconecta, ele morre, ele perde a vida. Então você precisa ter Jesus aqui bem pertinho de você. Você precisa receber o Espírito Santo, que deve ser um poder vitalizante, que vai operar em você e vai fazer com que você influencie as pessoas ao seu redor. Então isso é muito profundo. E é exatamente essa comunhão. Não tem como permanecer se for de outra forma, né? É recebendo o Espírito Santo e deixando ele nos levar para mais perto de Jesus, que é a nossa vida. Uau, que incrível. A gente foi ouvindo ela, né, Lê? Só ficou assim na cabeça, só fazendo os raciocínios, não foi? Eu já fiz uns dois paralelos aqui na minha mente. Adorei. Nossa, é incrível, porque me lembrou muito de um livro que eu comecei a ler hoje, inclusive. Gente, fica a dica, tá? Não tem a ver, tá? Confia. Preparo para a chuva serôdia. Ela é do Humberto. Agora eu perdi o.
Eu acho que eu sei qual é. Acho que eu já ouvi falar. É um de capa azul, é que tá lá longe, mas enfim, ele é muito bom e me lembrou muito dessa questão sobre que o Espírito Santo é ele quem faz todas as coisas para que então a gente consiga testemunhar. Então, fala sobre a importância do recebimento do Espírito Santo. E outra coisa, desculpa, gente, eu estou compartilhando, não é o Dica de UIC ainda, mas calma aí, porque tem coisa para compartilhar. A Gabi foi falando e sabe o que isso me lembrou? O tema do congresso desse ano, Cristo, Justiça Nossa. Então, pessoal, assistam os vídeos do congresso, que foi sensacional. Tá aqui no nosso YouTube, mas, por favor, primeiro você vai acabar de assistir esse vídeo, claro, e depois você vai lá na playlist do congresso, tá? E também não esqueça de ver a música completa, Posso Ser, que tem a ver com Cristo, Cristo, nossa justiça, todas as coisas que Cristo faz no nosso ser, que por meio dele, por meio da atuação do Espírito Santo, a gente pode ser completo. Então, fica a dica para você aí na sua casa, colocar essa música na sua playlist e fazer desses vídeos também um momento de estudo, de devoção para você viver e ficar bem em conexão com Cristo. E lógico, você vai também compartilhar esses vídeos com seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada, né? Bom, pessoal, dessa parte, alguém tem mais algum comentário que gostaria de fazer? Tudo certo? Tudo certo. Pode falar, Lê. Tudo bem. Você falou, Gabi, a respeito de um poder vitalizante e também fez uma comparação que ele tem que estar em nós como o sangue que passa pelas nossas veias, né? O galho, ele recebe da seiva que a própria árvore puxa, não é? Essa seiva é o que vai vitalizar e gerar os frutos. Uhum. E existe um motivo para o nosso corpo ser chamado, por exemplo, Templo do Espírito Santo, sabe? Porque no templo era o que acontecia eram ofertas e sacrifícios, não é? O sacerdote precisava ver se a oferta era perfeita e tudo mais, para que ela fosse levada para o altar de sacrifício, onde era triturada, moída e esmagada. E o sangue da oferta passava por todos os principais móveis, certo? E até chegar à Arca da Aliança, que era uma caixa onde tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Na relação com Deus, né? O nosso corpo é chamado de templo do Espírito. Então, se é um templo, lógico que tem que acontecer ofertas ali, né? E toda oferta que a gente traz para o nosso templo, a gente precisa ver se é uma oferta boa e agradável, né? Para ver se não tem nenhum defeito. E levando, por exemplo, para a questão da alimentação, como um sacerdote, você tem que ver se é uma oferta perfeita. Então, você leva para o altar de sacrifício, onde ela vai ser triturada, moída e esmagada, e tudo que a gente come vira sangue. O sangue percorre todo o corpo, especialmente os principais órgãos, assim como o sangue da oferta percorria os principais móveis. E tudo vai acabar se concentrando aqui, nessa grande caixa, que tem 2 tábuas de 10 mandamentos. Entendedores, acho que entenderão. Uau, gente! Incrível, Lê! Você arrasou! Nossa, amei! Eu vou pregar hoje sobre saúde, e aí eu vou colocar você lá online para poder explicar isso aí, que eu não sei se eu vou conseguir explicar. Qualquer coisa eu te dou o script. Mas, nossa, gente, que incrível. Como é lindo tudo isso, né? Como tudo vai se conectando. Deus seja louvado. Nossa, gente, incrível. E depois desse momento incrível, eu vou chamar um outro momento especial, tá? Que é o momento Dica de UIC. Bom, pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês, além de todos os outros compartilhamentos que a gente já fez, que foram especiais também, o livro Serviço Cristão, capítulo 25, que fala sobre o Espírito Santo. É muito importante a gente ter a compreensão do que o Espírito Santo faz e a sua importância, né? Não diminuir o papel dele, mas sim entender e poder trazer isso para o nosso dia a dia e também para compartilhar com as pessoas. E também queria compartilhar assim, meio que a gente já vai fazer isso, né? Já é o tema da lição, mas João 17, eu acho que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é o momento da oração de Jesus, e é a oração que ele faz por mim e por você. Então, eu quero que você leia, e na hora que fala os outros que virão, lá em João 17, eu quero que você leia o seu nome. Eu quero que você veja que tudo que está aqui falando em João 17 é para você. Porque quando a gente tem essa compreensão, fica cada vez mais claro que lindo que é o plano da salvação em favor do seu coração, da sua alma, sabe? Alma, assim, você como pessoa. Eu acho isso lindo. Então, é um capítulo que me toca muito. Inclusive, adorei que essa lição caiu comigo, porque mexe muito com essa parte que foi muito especial para mim. E eu outro ponto que fala muito em João 17, que até me lembrou de uma lição que a gente teve no trimestre passado de parábolas, que foi
uma parábola que era sobre o... Ih, gente, perdi o fio da meada. É aquela parábola que falava sobre os trabalhadores, né? Então, por quê? Porque quando a gente vê o somos um, né, ela também, João 17, fala muito sobre essa questão, a importância de nós sermos uns com os outros, porque Cristo fala, sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E o que tem a ver com a parábola? Porque eu lembro que tem uma parte na lição do Parábolas que falava sobre as questões geracionais. E uma coisa que me pegou muito foi a questão de que, quando nós estamos unidos no mesmo propósito, nós seremos um com Cristo, porque a geração, isso não vai fazer diferença. O que vai ser o ponto principal vai ser nós estarmos focados na real missão. Então, João 17, assim, ele traz. Eu sei que a lição é um outro tema e tal, mas lá traz grandes lições. Então, se você na sua casa puder ver, eu acho que vale super a pena. Então, vê como você, pessoa, né, falando assim: olha, isso aqui, leia como se fosse Jesus falando essa oração para você. Então, entendendo que tá, então, destrincha, estude, porque é lindo demais. E também vê esses pontos que Deus deseja que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, e que nós sejamos um com os irmãos para que o Espírito Santo então venha, porque um dos requisitos para a chuva ser hoje a vir é a nossa ligação íntima uns com os outros na igreja. Lógico que é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer com que isso seja uma realidade, né? Mas isso é um ponto também muito importante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque afinal a gente falou sobre o Espírito Santo também, né? Então, logo depois que Jesus vai ao céu, acontece o Pentecostes, então tem um tempinho, né? Mas é muito ligado a todos esses processos. Enfim, é só tudo isso por hoje do Conde YC, do Dica de YC. No Conde YC, não, calma aí. Inclusive, queria fazer aqui a última perguntinha para vocês. Que em João 17, Cristo, na sua oração ao Pai, que foi o que a gente estava conversando aqui, ele fala muito sobre a importância da gente ser um com ele, assim, como ele é com o Pai. E aí eu meio que respondi, né? Me peço perdão a todos. Como que a gente pode tornar isso uma realidade na nossa vida? Eu, no momento, não vejo resposta melhor do que uma que a própria lição dá, especialmente na parte de sexta-feira, que diz assim: Cristo disse que a ligação com os ramos deveriam representar a relação que nós deveríamos ter com ele. O renovo é enxertado na videira viva, fibra por fibra, nervura por nervura, vai crescendo no tronco. A vida da videira se torna a vida do ramo, e dessa forma a pessoa morta em ofensas e pecados recebe vida por meio da ligação com Cristo. Pela fé nele como Salvador pessoal, forma-se essa união. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo e seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim, ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa e nossa humanidade tocou a divindade. Pela atuação do Espírito Santo, o ser humano pode se tornar participante da natureza divina e é aceito no amado. Em outras palavras, para que possamos tornar-nos um com o Pai, precisamos então manter comunhão com Ele, permanecer ligados a Ele. E como que isso acontece? Através do estudo da Bíblia e da oração. Através desses meios, a gente é capacitado pelo Espírito Santo a amar a Deus. E o que era amar a Deus? Amar a Deus é conhecê-lo. Quanto mais você conhece, mais relacionamento você tem com uma pessoa, mais parecido você se torna. É 2 Coríntios 3,18. Pela contemplação, somos transformados de glória em glória na imagem de Deus e pela atuação do Espírito Santo. Tudo isso acaba ficando claro. É unicamente o relacionamento contínuo com Deus que vai mudando a nossa mente, o nosso caráter, as nossas vontades e até as nossas afeições. Os nossos mais doces pensamentos se concentrarão nele. Amém, Deus seja louvado. A gente falou aqui sobre o quanto esse Deus triuno trabalha em união, né? Em unidade. E eu creio que é exatamente isso que Jesus quis dizer na oração, que a gente fala oração sacerdotal, porque foi ali um início desse ministério, né, de Jesus como nosso intercessor, né? E foi isso que Jesus quis dizer ali, quando ele disse que ele seja um como nós somos um. Então, não há competição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como o Leandro falou, eles trabalham em unidade, né? Elisa também falou sobre isso. Então, além de trabalhar em unidade, algo que o Leandro comentou de forma específica, Jesus ele não veio para falar de si, ele veio para revelar o Pai.
E o Espírito Santo vem não para falar de si, mas para revelar Jesus. Então, olha só o quanto eles não estão preocupados em se mostrar, se promover, mas em honrar um ao outro, revelar um ao outro, né? E é exatamente isso que deve acontecer na igreja. A gente não deve estar preocupado com a nossa glória, com o nosso próprio bem-estar, mas nós devemos trabalhar em unidade, porque quando a gente olha para o corpo humano, a gente vê que cada membro é essencial. E se eu penso assim, não preciso de tal membro, é algo insignificante. A gente vê que quando, sei lá, quebra ou tá engessado, a gente vê o quanto faz falta, o quanto é necessário aquilo ali. E assim é na igreja de Deus. O Senhor deseja que haja essa unidade. E quando a gente vai ali para o contexto de Atos, no capítulo 1, diz que Jesus, uma das últimas palavras dele é para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Então, Jesus não diz ide. Primeiro ele fala permaneçam. Uhum. E aí eles tiveram que ficar 10 dias ali no cenáculo fazendo o quê? Orando. Eles estavam não só orando, mas ali diz que eles estavam em unanimidade. Então, toda aquela contenda que existia, toda aquela inveja, aquele orgulho, aquelas picuinhas dos discípulos de quem vai ser o maior, quem vai sentar direito, não sei aonde, teve que ser lançada ali no pó. Jesus falou: vocês não vão ter a plenitude do Espírito Santo enquanto vocês não se resolverem. Então, eles tiveram que se tornar unânimes e eles perseveraram em oração e súplica. Então, foi isso que foi necessário antes de vir o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente ora para que haja, né, esse mesmo reavivamento em nosso meio, mas nós não estamos dispostos a deixar contenda, a deixar rivalidade, a deixar orgulho, a estar em unanimidade como povo, como igreja, como família. Então, a gente precisa se atentar a isso. Antes do Senhor fazer uma obra extraordinária por meio de nós, Ele quer fazer essa obra em nós. Então, a unidade, ela é o que falta. Se a gente trabalhasse unido, a gente já teria concluído a obra. Só que, assim, é algo que só o Espírito Santo pode trabalhar também, né? Então, eu só queria concluir meu comentário com alguns versículos de 1 João, que eu particularmente acho que são textos muito fortes, assim. 1 João 3, verso 14, João, discípulo amado, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, aquele ramo que realmente tem vida, que está conectado à videira, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Então é o raminho que está desconectado, está morto, né? E aí no versículo 16 fala: nisso percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Então, olha só, o amor, a unidade é comparado ao se doar. Então, Deus não te amou? Ele deu o seu filho. E se você ama, você também precisa estar disposto a entregar a sua vida. E muitas vezes não é nem assim falar, eu morro pelo irmão, mas eu vivo para servir ele, né? Em vida eu quero servir, né? E essa foi a oração de Jesus, porque a irmã White sempre fala que na união há força. Quando Pedro fala, né, que o inimigo tá bramando como leão, o que isso significa? Meramente ele ficar bramando como leão? A gente pensa, né? Nossa, o leão quando vai atacar, será que ele fica fazendo barulho? Não, ele vai lá de fininho. Só que, por exemplo, quando ele olha ali para várias ovelhas juntas ali, né? Elas estão unidas. O rebanho. E ele precisa rugir para quê? Para que elas possam ficar com medo, se afastarem, e aí quando elas estiverem separadas uma da outra e não no rebanho, ele pode devorá-las. Então, bramando como leão não é porque ele vai atacar, mas é para dividir a igreja, né? Dividir o rebanho e a gente tá ali distraído, sozinho, sem estar ali apoiando uns aos outros. E aí, nesse momento que ele nos ataca. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que, como a Elisa falou da parábola, né, que estava na lição passada, nós trabalhamos para o mesmo Senhor e é com o mesmo objetivo. Não existe isso de, fulano ganha mais, fulano tem mais dom que eu, fulano Deus ama mais. Não,
Nós trabalhamos para o mesmo Deus e a gente precisa trabalhar em unidade, cumprindo assim a oração de Jesus e o desejo de Deus. Uau, pessoal, nossa, que comentário especial, que lição especial, né? Você que está aí do outro lado da telinha, espero que você tenha gostado, porque a gente chegou praticamente ao fim. Mas eu quero que no seu coração fique uma mensagem muito especial. Eu vou ler o finalzinho do que o Lê leu para a gente, que fala o seguinte: pela atuação do Espírito Santo, o ser humano se torna participante da natureza divina e é aceito no amado. Eu acho que não. Para mim, uma das coisas mais lindas é de entender como o céu inteiro está ansioso para que você, hoje, primeiro, vá até o Senhor e esteja nele, permaneça nele. Que você possa, hoje, firmar e falar assim: Senhor, eu realmente quero na minha vida ser um contigo. Eu sei que às vezes não sou. Eu sei não, às vezes não, né? A gente não é perfeito, está longe de ser perfeito. Mas fale ao Senhor: Senhor, eu acredito na sua justiça. E eu sei que, desculpa, gente, mega merchan que vai sair, vocês vão ver. Eu sei que completa eu posso ser no Senhor. Então, que você se entregue a Deus e permita que Ele, o Espírito Santo, faça obra no seu coração. Porque aí sim, essa é a verdadeira vitória. Eu quero orar por vocês agora, por esse motivo especial. E, como a gente conversou, leia a lição, estude, veja João 17. Porque quando nós estamos unidos em Cristo, o Espírito de Deus faz com que essa união seja possível. Então, apenas unidos nele, nós podemos todas essas coisas. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo chamado que o Senhor nos faz hoje, que é de irmos até o Senhor e permanecermos no seu grande amor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da gente, porque nós, por nós mesmos, a gente se conhece o suficiente para saber que a gente não tem a mínima condição. Mas nós acreditamos e confiamos na sua justiça, na sua graça, no seu amor. E nós pedimos no doce nome de Jesus para que o Senhor possa nos aceitar e também purificar a nossa vida com a sua graça, com o seu sangue. Nós pedimos para que seu Santo Espírito possa fazer a transformação no nosso coração, que a gente tanto carece, e que nós possamos ser um no Senhor, e que então nós possamos ser um com os nossos irmãos, porque estando contigo, é o mesmo Espírito que estará atuando em nossas vidas. Fica conosco, Pai. Fica com quem está lá do outro lado da telinha, que possa estudar a lição na sua casa, encontrar e se encantar ainda mais pelo Senhor. Fica conosco, Pai, no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, um prazer estar aqui com vocês. E a gente, lógico, vai pedir para você compartilhar esse vídeo especial, porque coisa boa deve ser compartilhada. Também assistir a nossa série de vídeos, tanto do Conde UIC quanto do Congresso 2024 Cristo, Justiça Nossa. E também veja a música, a gente fez um merchan legal aqui. Vai lá depois dar uma olhadinha, completo posso ser. A gente fica por aqui, mas estamos sempre nas redes sociais pelo @DUIC Brasil. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo comentário da lição dos jovens com o DUIC. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!